Hoje nós vamos preparar um delicioso tonkatsu, que é uma carne de porco empanada e frita. Mas não é qualquer empanamento não que a gente vai fazer. Eu vou empanar no panko com coco ralado. E vou dar a dica aqui de uma vinagreta especial e uma maneira bem bacana de servir para você fazer um lanchinho aí para o fim de semana ou para o dia que te apetecer. Agora, bora comigo para a receita. Olá, viajantes gastronômicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Bizi e eu convido vocês a preparar as comidas que eu sei. Trouxe vocês aqui perto das minhas mãos para vocês não perderem nenhum detalhe. Pessoal, eu vou começar preparando uma vinagrete para servir com o nosso tonkatsu, tá bem? Eu tenho aqui cebola roxa, vocês podem usar a da preferência de vocês. Eu vou usar aqui também maçã, tá? Eu tô usando aquela maçã verde, mas não é a ácida, tá? É aquela gold, que ela é mais clarinha, não tão ácida, tá bem? Vou colocar aqui. Tenho aqui também, pessoal, alcaparrones, que ele é a irmã grande da alcaparra, tá vendo? Olha, ele é bem grandão, tá? Então eu deixei aqui inteiro para mostrar para vocês, mas eu já tenho aqui picadinho para colocar aqui na vinagreta. Eu vou colocar aqui também, pessoal, raspas e o suco de um limão siciliano, tá? Então, eu vou começar fazendo as raspinhas. Aqui eu já tenho. Agora eu vou cortar aqui para colocar o suco. Eu sempre aparo assim as mãos para não caírem as sementinhas dentro, tá? Mas você também pode coar em um coadorzinho, uma peneirinha. Tenho aqui o limão. Aí aqui, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de sal, pimenta do reino. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite de oliva. E aqui, para dar um saborzinho, um toquezinho oriental, eu vou colocar um pouquinho de óleo de gergelim. Vou misturar. E eu vou deixar aqui agora reservado e nós vamos preparar a carne. Bem, pessoal, eu estou usando aqui a Copa Lombo. A que eu compro, ela vem com um ossinho, eu só vou tirar aqui agora. E aqui, pessoal, o que nós vamos fazer é temperar. Tiro esse para cá. E nós vamos temperar essa carne. Eu vou colocar apenas sal. Dos dois lados. Vamos colocar pimenta do reino. Dos dois lados, tá bem? Vou falar agora, pessoal, das farinhas que nós vamos utilizar. Eu tenho aqui farinha de trigo comum, tá? Para a primeira parte do empanamento. E eu tenho aqui, pessoal, farinha panko, que é uma farinha japonesa de empanamento, tá? O que eu vou fazer aqui para dar um toque especial é misturar esta farinha panko. Eu vou misturar com coco ralado seco, tá? Ó, coco ralado, o normal, tá? Vou misturar aqui. Vou misturar bem. Pronto, já tenho aqui misturado. A farinha de trigo já temos aqui. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal, é bater o ovo pra gente começar o empanamento, tá? Nesse ovo, eu gosto também de colocar um pouquinho de tempero, mas fica a gosto. Eu vou colocar aqui um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Vou bater bem. E para dar um toquezinho oriental nesses ovos, eu vou pôr também um fiozinho de óleo de gergelim. Bato bem. E aqui nós já temos. Agora nós vamos começar o processo de empanamento. Eu vou organizar aqui. Bem, pessoal, já tenho aqui minha praça de empanamento montada. Eu vou acender o fogo
Enquanto o nosso óleo esquenta, eu já vou empanando aqui para vocês verem. Então, eu vou passar, primeiramente, por farinha de trigo, que a função da farinha de trigo aqui é secar essa carne. Aí, eu vou passar aqui pelo ovo. E do ovo, a gente vai escorrer aqui um pouquinho e nós vamos aqui para a farinha panko com coco ralado. Vamos empanar. Nesse momento aqui da farinha panko, eu gosto de dar uma boa apertadinha aqui, tá? Para a farinha aderir bem. Ó, pessoal, aperto aqui bem. Tiro o excesso e coloco aqui para descansar, tá? Vamos fazer mais um aqui. Farinha de trigo. A farinha de trigo é de levinho, tá? É só para dar uma secadinha. Aí nós vamos aqui pro ovo. E aqui escorremos bem. E vamos pro panko. Bem apertadinha. Pronto, tiro aqui o excesso, deixo aqui. E agora eu vou organizar aqui pra gente fritar e já montar os nossos sanduichinhos. Bem, pessoal, eu tenho aqui tudo montadinho já. Eu vou fritando o tonkatsu e eu já tenho aqui preparado para fazer a montagem dos lanchinhos, tá? Vamos colocar um aqui. Vou deixar esse aqui pra cá. E vou controlando aqui para ele ficar bem douradinho. Bem, pessoal, já fritou dos dois lados, eu já vou tirar. Ponho aqui para escorrer. E já vou colocar o outro. Bem, enquanto esse segundo vai fritando, eu vou preparar aqui uma maionese de wasabi, que eu tenho aqui maionese comum, e eu vou misturar um pouquinho de wasabi em pasta. Uma gotinha de limão. E vou misturar bem. Tá pronto, eu vou deixar aqui pra gente entratar. Bem, eu vou tirar esse daqui, apago o fogo. E vou dar uma dica de montagem aqui para vocês. Bem, pessoal, como sugestão para servir o tonkatsu, eu vou servir no panbao, que é um pão feito no vapor. Mas lá no Japão é muito típico comer o katsusando, que é um sanduíche dessa carne fritinha assim, com pão de forma e saladinha de repolho. Eu vou cortar aqui a carne primeiro, vou fazer tirinhas. Vou reservar aqui. Tiro isso daqui para cá. E nós vamos fazer o nosso bao de tonkatsu. Eu vou abrir aqui esse pãozinho, ele já fica assim cortadinho, mas vou dar uma forçadinha, tá? Eu vou colocar aqui, então, a maionese de wasabi que nós fizemos. Aí eu vou colocar aqui alguns pedacinhos do nosso tonkatsu. Vou colocar aqui um pouquinho desta vinagreta. Aqui, deixa eu apoiar aqui no pratinho. E eu vou colocar aqui, gente, para finalizar, a polêmica, né, de sempre, o coentro, que eu adoro. Essa daqui, então, pessoal, é a minha maneira de servir o tonkatsu. Bom, fica a critério de vocês.
Eu vou montar mais alguns aqui e eu vou provar porque eu tô morrendo de fome. Gente, tá pronta a nossa maravilhosa receita de tonkatsu servido em pambal. Essa é uma sugestão de servir, mas vocês podem fazer também para o dia a dia aí para a família de vocês, tá bom? Eu agora vou provar essa delícia, porque para variar eu tô morrendo de fome. Enquanto eu provo, você poderia já deixando aquele joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações para sempre que sair dessas delícias vocês serem os primeiros a ser notificados. Agora eu vou provar. Eu vou com tudo, gente, vai ser um abuso isso daqui. Vamos lá? Vou até segurar com as duas mãos, porque vai ser num bocado só. Um, dois e já. Gente, me babei toda. Pensa na divinidade da vida que tá isso daqui. Gente, tá divino. Todos os sabores se complementam, se completam. É uma delícia isso daqui realmente. Eu espero que, como essas, venham muitas outras milhares, melhores ainda. Que vocês continuem comigo mais esse ano. Obrigado por acreditar em mim e seguir comigo, criando receitas por aí, falando de sabores e curiosidades da culinária mundial. Gente, amo vocês. Feliz ano todo. Obrigada pela companhia. Um beijinho. E tchau.